Como o Jaime disse anteriormente, eu não vou pegar o cara e falar assim, ó, fica aí. Fica aí. Não, ele vai receber, Ele vai receber o tratamento dele. normal, é. Só que parte dos pacientes vai receber polilaminina e parte dos pacientes não vai receber. E de acordo com o método científico, a fase que o experimento tem que ir agora é uma fase de segurança. A gente precisa saber se a polilaminina é segura ou não para os pacientes. E aqui eu vou olhar para a câmera e vou falar para vocês que quem afirmou isso não foi o Emílio, não foi o Jaime, foi a Tatiana. Ontem ela deu uma entrevista e ela disse que o artigo dela voltou do pré-print com pedidos de correção e que ele ainda precisa passar pela fase de segurança para ver se aquilo é seguro ou não para seres humanos. Exatamente. Que é o que a galera da ciência tem falado desde sempre. Ela mandou para algumas revistas, esse artigo voltou com críticas, e uma das críticas foi essa, que em primeiro lugar a gente não consegue ter certeza se a polilaminina funciona ou não. A segunda coisa é, se ela funciona, a gente não sabe qual que é o mecanismo de funcionamento. Que foi justamente o que a gente falou. Que foram as críticas que o artigo recebeu, não ela recebeu, os artigos que as pessoas falaram que ele tinha. Então, assim, ela deu uma entrevista para o Estadão essa semana falando isso, falando, gente, a gente ainda precisa fazer os testes de segurança para ver se isso é seguro ou não. E o único jeito de fazer teste de segurança é que metade das pessoas tem que receber a droga e metade das pessoas não tem que receber. Mas e aí? Mas elas vão ter tratamento. Mas vai ter menos chance? Então... Não sei. É. O único jeito que eu tenho para saber isso... Mas se o paciente puder escolher? Não, ele não pode escolher porque escolher é contra o teste duplo então, cego que o Jaime tá falando. Mas é que tá, você é da família. E eu falo, eu quero ser isso, tratado Então, por isso que ele não pode saber. Por isso que eu tô falando para vocês. Não, mas eu tô fora desse teste. Eu quero que ser tratado pela Eu vou te dar um exemplo. Não, você pode. Eu posso. Não. A galera faz isso Não, então, de maneira judicial. Vou te falar o que está acontecendo. Tá. Então pega a Tatiana. A Tatiana hoje é a autoridade nisso. Certo. Se você quiser esse tratamento com a Tatiana, na equipe dela, você vai ter que assinar um documento dizendo que você pode estar ou no grupo tratamento ou no grupo controle. Agora, se você quiser entrar na justiça para receber isso na sua coluna, você pode entrar. Se eu quero lá, Se eu você não quer vou saber se eu vou estar no grupo de controle ou no tratamento. Exatamente. Se eu entrar na justiça... Aí talvez... você vai tomar a substância e você que arque com as consequências dos seus atos. Porque ainda não está comprovado. Exato. No dia que tiver comprovado... Aí você vai receber o tratamento. tá. Se ele for válido, você vai receber o tratamento. Então a grande questão... Vocês querem café? Eu quero, por Eu favor. Café, 3 cafés. Então a grande questão é justamente essa. Então, se você quiser passar pelo rito científico certinho, Sei. eu quero entrar na equipe de tratamento da Tatiana, aprovado pela Anvisa, com o tratamento pago, eu vou assinar um documento dizendo que eu sei que eu posso receber placebo ao invés de receber polilaminina. Mas ela mudou o discurso ou, na verdade, ela nunca Não, falou... ela coloca esse parâmetro ético que existe na questão, mas em nenhum momento ela falou que... ela nunca foi contra. Não, porque isso é o único jeito que a gente tem para fazer. E aí as pessoas estão falando assim, não, mas tá bom, eu posso comparar com o tratamento ouro. Não, você pode, existem vários métodos estatísticos de resolver isso. Mas sair dando polilaminina para todo mundo não é a maneira correta de fazer esse experimento, entendeu? Estão Até porque- escrevendo aqui, ó. Estão querendo sabotar o trabalho da Tatiana. Explica por que não é uma sabotagem. Porque a gente é favorável ao trabalho dela. A gente quer que dê certo. A gente quer que o governo dê dinheiro para ela montar o experimento da maneira correta. O que as pessoas têm que pensarem é que, cara, imagine que se você aplicar liberando para todo mundo, e se todo mundo morrer? Se todo mundo... É o caso da má formação dos bebês. Da talidomida, que é o exemplo que eu dei. Exato. Então, assim... Na época, eu poderia falar, não, eu quero acabar com o enjoo. Exato. E mais pra frente falar, porra, mas ninguém me falou que podia ter má formação. Esse é o ponto. Exato. Esse é o ponto isso também percorre por anos, cara. Você ainda tem os efeitos de longo prazo. Então assim, você tem que controlar a expectativa. A galera falando que é inveja porque é uma médica, gente. Não, para com isso, gente. Gente. Para com isso. Que inveja. Para com isso. Para com isso. Eu Não espero é que ela isso. ganhe o Nobel. Eu espero que ela... Gente, espero que ela tenha sucesso no trabalho dela. Espero que ela faça as pessoas Não, a pessoa voltarem a colocando andar. que é porque é mulher, se fosse homem, não tem nada a ver Não tem nada a ver uma coisa com outra. outra. Não tem mesmo. Tem algum outro exemplo? Mas o exemplo da talidomida que você deu é perfeito. Imagina que, de novo, enjoo é uma coisa importante. Tem pessoas que sofrem muito com enjoo no começo da gravidez.
Ah, minha mulher tá sofrendo. Surgiu um remédio lá. Aí eu vou entrar na justiça. Eu passei problema com enxaqueca. Aí descobrem uma droga aí que tá em teste. Eu te dou um exemplo que todo mundo esqueceu. Ah, Fosfetanolamina. Maior vergonha mundial da ciência brasileira. por quê? O que foi o lance? Ué, você não lembra? Remédio pro câncer. Remédio pro câncer. Todo mundo já esqueceu? Dá o contexto, eu não lembro, não. Um pesquisador em São Carlos, Tá. ele fez o mesmo... É um processo muito parecido com a Tatiana nesse sentido que eu vou falar. Eu não tô comparando de verdade, que a Tatiana é muito mais séria do que ele. E, de novo, tudo que Gente, Serjão em 10 minutos entra, tá? O pessoal tá perguntando no Serjão também, ele já entra. Tudo que eu e o Jaime estamos falando aqui, a Tatiana concorda. Não é uma invenção nossa. Ela, leiam a entrevista dela essa semana. Ela falou exatamente isso que a gente tá Onde? falando. No Estadão. Ela deu uma entrevista no Estadão. Só a matéria pra mostrar. Ela deu uma entrevista no Estadão falando sobre isso. A Poli foi assim, mesma coisa, um cientista... Fosfetanolamina. A fósfo, desculpa. A fósfo foi nesse sentido, porque é o cientista que isolou uma substância, criou um método para isolar a substância. E esse cara fala assim, ó, essa substância aqui é a cura para o câncer. Tá? Então a afirmação dele é essa. E aí a primeira coisa... E vamos ser bem pontuais aqui nisso. É uma afirmação forte. Achei a cura para o câncer. Inclusive porque câncer não é uma coisa só, né? Que não é Câncer uma coisa só, são várias, mas isso é uma afirmação forte. Então as pessoas vão olhar. E o cara é pesquisador e tal. Então as pessoas, opa, peraí, um pesquisador, um gabarito, tá falando. De uma federal De uma federal falando que achou a cura pro câncer. Vou prestar atenção no que o cara tem a dizer. Certo. E aí esse cara acha essa cura pro câncer, e aí ele fala assim, ó, gente, achei a cura pro câncer. E aí acontecem dois fenômenos. O primeiro é isso que a gente tá vendo com a polilaminina agora, que é a judicialização dos processos. E o segundo é um espetáculo que, inclusive, teve gente indo no Congresso, ajoelhando no chão, pedindo para liberarem verba para testar a fósforo. Eu nunca mais me esqueço disso, cara. Então. O fosfetanolamina é o caso único de pseudociência no Brasil que uniu Jean Willis, Bolsonaro e Dilma ao mesmo tempo. Exatamente. É mesmo? Por quê? Porque daí, por uma pressão popular, libera-se verba para testar a fósforo. Então tá bom. Então a gente precisa montar um experimento para ver se isso funciona ou não. Então como que você monta esse experimento? Do mesmo jeito que a gente monta para polilaminina. Você pega 2 grupos de paciente e vilela, nesse caso, com câncer, e você pega para metade desses pacientes, você dá a substância e para outra metade você não dá. Isso não quer dizer que você não está fazendo os outros tratamentos, quer dizer que você está colocando essa substância a mais. E o resultado disso é que a fósforo não teve efeito nenhum no câncer e, na verdade, ela piorou o tratamento. Exato. Essa matéria? Essa entrevista? Não. Esse é um outro médico que pediu para sair, mas teve uma entrevista dela mesmo, da Tatiana, essa semana ontem, mesmo. Foi essa ontem. semana. E aí, ontem ou por que anteontem. eu quis lembrar dessa fosfetanolamina? Ninguém ganhou Nobel com isso. E é um cara... Você tá vendo alguém falando isso em podcasts fora do país? Mas vocês falando sobre câncer, toda semana tem alguma notícia sobre cura de câncer. Vocês estão acompanhando agora também. Sim. Em que país que conseguiram Foi na Espanha tipo de câncer? Foi na Espanha com testes animais também. É o mesmo caso Então, da mas Tatiana. o pessoal solta antes do tempo essas coisas Não ou é é. assim mesmo? O que acaba acontecendo é, primeiro lugar... Porque, claro, eu entendo a pressa de todo mundo de conseguir a cura do câncer, tá todo mundo olhando isso. Uhum. Alzheimer a gente tá olhando também, sempre tem Sim. alguma notícia sobre Alzheimer. O que me interessa também, por exemplo, meu pai que tem Parkinson também, eu tô acompanhando tudo isso. E câncer, né? Porque muitos amigos tiveram Sim, câncer. E esse caso, E ele é específico, inclusive, para um dos cânceres mais agressivos, que é o câncer de pâncreas, que é o mesmo que matou o Steve Jobs, que é um que tem taxa de mortalidade de 90 e tantos %. Tá. O que aconteceu na Espanha foi o seguinte, o cara ele fez um experimento, só que também em modelos animais e também in vitro. Ele tá no mesmo ponto, mais ou menos, que a Tatiana tá. E por que que ele, naquele caso, anunciou isso publicamente e veio a público? Porque ele precisa de grana. Ah, tá. Então ele precisa chamar a atenção pro projeto dele. Mas é animador? É animador do mesmo jeito que o da Tatiana. É animador, só que tá num estágio Que não anterior. dá pra cravar. Que não dá pra Que não dá pra cravar cravar. nada. Então é uma questão de mas rito do método científico. Isso é mais sobre a comunicação. É que a gente torce muito pra dar certo as coisas, Isso. né? E tem que Mas torcer a gente tem mesmo. que tomar cuidado para não causar. Olha lá, Olha lá, esse aqui, esse ó. artigo, né? É esse artigo, olha lá. E é ela falando. De novo, não esse sou mesmo. eu falando, não é o Jaime falando. Teve uma pressão muito grande, né? Depois de
daquela Então, entrevista sim. dela no Roda Viva. Exato. Então, é sobre a comunicação, porque a gente tem que tomar cuidado que a gente... Uma coisa, eu e Sergião falando de astronomia, se a gente errar um planeta ali, É, tranquilo. Tá tranquilo. dane-se. Ninguém Agora, morre. agora, pô, a gente tá falando de coisas que mexem muito com a emoção das pessoas, cara. Você pode estar criando uma comunicação mal feita, você pode estar causando uma falsa esperança, que é um sentimento ruim pra caramba, velho. Aí, Que é você pegar e a nos mente, dias atuais, pegar a mente da ainda pessoa, mistura esticar com e voltar. ideologia, né? Total. Perdeu os direitos da bagaça. Foi culpa do Temer ou foi da Dilma? Aí virou isso, cara. E não esse tem nada tipo a de ver com a coisa- história, É, inclusive, né? vira outra história paralela, Esse tipo cara. de coisa... Quem tá contra ela é bolsomínio. Não, quem tá contra ela é petista. Cara, virou isso. discussão do Brasil É uma isso, né? maluquice, cara. É uma maluquice. Inclusive isso daí... quero ver na Copa como vai ser. A gente pode torcer, não Ah, pode. pode usar a camiseta, pode usar não pode. camisa, não pode. Se ganhar, eu posso ficar feliz ou não posso? Exato. O que Quem tá depende rolando? de quem marcar o gol. Quem vai marcar o gol, sei lá. O técnico não é brasileiro, isso é bom. Em quem que a pessoa que marcou o gol É, votou? Não, exatamente. E já começa desse jeito, né? O técnico é italiano. Será que eu tenho que torcer pra esse time? Que foi uma discussão que teve quando o Ancelotti foi contratado. Né? Você fica, Sério? "Ô, Ai, cara. ah, não, tem que ser técnico brasileiro, não tem que ter. Cara, para.